Boa tarde, você em casa, saúde e bem-estar com o Dr. Cleito Alencar, recebendo hoje, neste domingo, a doutora Daiane Barros, nutricionista, com uma visão nova, ampla, do que é nutrição. Nutrição do idoso, da criança, nutrição de você que está em casa. Voltaremos daqui a pouco com a doutora Daiane Barros falando de nutrição. Aguarde! Meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Evento são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o Matelacê, que é a marca registrada da loja. O Matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Daiane Barros, irmã da doutora Gisele, minha queridíssima amiga. Vamos falar hoje então de alimentação saudável, comidas que eu adoro tanto. Comer é bom, né, Daiane? É ótimo. Todo mundo ama comer, mas temos que comer com consciência. Me diga, existe um preconceito no dia a dia, antigo, em relação ao ovo. Eu queria que você me falasse qual é o teu conceito de ovo no dia de hoje, como alimento. Boa tarde, Cleito. Obrigada pelo convite novamente, né? Então, o ovo já passou, era vilão, agora é mocinho. Muita gente ainda fica nessa dúvida, né? De quanto comer, se realmente vai aumentar o colesterol, se não vai. Então, ele realmente foi absolvido, né? Antigamente a gente tinha ele como um vilão, hoje em dia a gente já sabe que não é tão vilão assim, mas tudo depende da quantidade que a gente vai comer, claro. Antigamente a gente tinha essa correlação de que ele aumentaria o colesterol e seria ruim por isso, mas hoje em dia a gente já sabe que colesterol, 70% ele é metabolizado no fígado, né? Então fica só 30% para alimentação. Então, se o seu fígado está ok, funcionando normalmente, metabolizando a quantidade certa de colesterol, a sua alimentação, pelo menos o ovo, não vai estar influenciando tanto nesse aumento. Claro que a gente vai ter uma quantidade, não vai sair comendo 10 ovos com a gema todos os dias, que aí realmente influencia um pouco mais. Mas ele deixa de ser um vilão nesse sentido, né? O ovo ele é uma fonte de proteínas de alto valor biológico, essenciais para o nosso dia, pode substituir uma carne, um frango, ele entra nesse perfil de proteínas boas. A gema, que seria tão vilão assim antigamente, ela é fonte de gorduras saturadas, que a gente tem que ter um cuidado com a quantidade no valor diário dessa gordura, mas ela também tem componentes muito bons, como a luteína, a zeaxantina, que são gorduras boas que vão atuar como... Tem ômega 3 também, tem ômega 3 também, que atuam na proteção, por exemplo, ocular, né, da retina, faz essa composição de proteção ocular mesmo. Você sabe que eu adoro ovo. Eu sou um ovólogo, eu adoro estudar ovo e adoro comer ovos. As minhas filhas comem ovos todos os dias, e eu também. Existe um preconceito da sociedade em relação ao ovo, em relação à gema do ovo. Estudando ovo, eu aprendi que a gema do ovo não é só gordura.
que a clara do ovo tem 13 gramas e meio de albumina, que é uma proteína Sim. bem legal, mas que na gema, que é a parte amarela, você que está em casa, a parte amarela, tem 200 miligramas de colesterol, a nossa dose máxima no dia é 300 miligramas. Você comendo um ovo, você já comeu 200 miligramas de colesterol. Só que esse colesterol, ele é bom, ele é legal, ele vai te estimular o teu HDL, que é o colesterol bom. Então não é tão ruim assim comer a gema. E na gema, eu não sabia, tem 15 gramas de proteína. Então, a clara tem 13,5 e a gema tem 15 gramas de proteína e 200 miligramas de colesterol. Fora isso que você falou das vitaminas, né, dos antioxidantes. Então o ovo, gente, o ovo é maravilhoso. Você sabe você como nutricionista, vocês fazem matérias em relação a isso. Como armazenar, como guardar, como comprar. Eu queria que você esclarecesse para a nossa população, nesse primeiro bloco a gente vai falar de ovo, se você não se aborrecer. Eu adoro ovo. Eu não sou ovólogo, mas eu adoro ovos. E existe diferença de composição do ovo caipira, que a gente compra lá do interior, desse ovo que a gente compra no supermercado nos dias de hoje? Tem diferença, Daiane? Existe uma diferença, principalmente na gema, que a gente pode até ver abrindo o ovo, a gente percebe uma diferença de coloração muito grande na gema. Isso vem de onde? Vem da alimentação daquela galinha, né? Da ração que é oferecida numa granja, onde o ovo vai ser todo produzido, embalado, todo num processo, né, industrial, e diferente numa fazenda, onde a alimentação geralmente é um pouco mais natural, né, diferente dessas rações que recebe na indústria. Então, por isso essa diferença da coloração na gema. Então, geralmente o ovo caipira ele tem um pouco mais de ômega 3, sendo que algumas indústrias de ovo, né, eles acrescentam ômega 3 na ração dessa galinha e a gente consegue encontrar no supermercado também os ovos que já vem escrito na embalagem que tem um acréscimo de ômega 3 e a gente muda essa cor da gema também. Quanto mais amarelinha a gema, mais alaranjada geralmente é da galinha caipira, né? Mais ômega 3 ela vai ter. Muito bem. Eu gosto de comer ovo cozido, porque cozido, um ovo tem mais ou menos 146 calorias. Quando você frita o ovo, ele passa para 240 calorias, que é a quantidade de energia que ele te dá. Então, assim, eu gosto do ovo cozido. Você tem alguma preferência, uma diferença? Não, a diferença principal é o acréscimo da gordura que a gente faz quando vai fazer o ovo frito, né? 1 grama de gordura tem 9 calorias, então a quantidade que você bota para fritar já dá esse acréscimo calórico muito grande para o ovo. Ele cozido é muito bom, ele pochê, que você cozinha ele na água, também fica muito bom, só que ele fica um pouquinho mais mole, aí depende do gosto da pessoa também. O frito, se a gente fizer ele sem o acréscimo da gordura, né, fazer só numa frigideira antiaderente, aí já não tem um acréscimo de tantas calorias assim. Legal. E os fisiculturistas, os malhadores, os profissionais de academia, eles estão acrescentando a clara do ovo a tapioca, que eles chamam de crepioca. Você acha que é um alimento saudável? O que você acha, Daiane? É muito bom, porque a tapioca em si, ela é carboidrato, né? Certo. E quando a gente acrescenta um ovo, geralmente a gente bota uma clara e a gema também. Certo. Então, aumenta o valor energético daquela refeição, que geralmente o praticante de atividade física precisa de uma quantidade muito maior de energia, né? De calorias no seu dia. Então, faz um acréscimo e complementa aquela tapioca, faz uma refeição mais completa. Se fosse uma tapioca, seria só mais o carboidrato. Na crepioca tem o carboidrato, tem a proteína e tem o lipídio. Então, é uma refeição completa. Então, nós estamos vendo a doutora Daiane Barros nos falando sobre o ovo, né? O ovo é um alimento, então, saudável. Você pode comer ovo. O ovo não é tão vilão assim. Claro, como qualquer alimento, né, Daiane? Em excesso, né? Você vai ter ali uma quantidade, né, muito lipídio e etc., muita gordura. Mas você, tendo uma atividade física regular, você pode comer o seu ovinho em paz, com tranquilidade. Daiane, a compra, o armazenamento, o guardar do ovo. Como é que eu sei? Eu vou comprar um ovo do supermercado. Chegou em casa, como é que eu guardo esse ovo? Bom, no supermercado a gente compra ele em temperatura ambiente. Então, em casa ele pode ficar armazenado em temperatura ambiente por aproximadamente 21 dias, né? Se você for viajar, se ele durar um período maior do que isso, é recomendado colocar na geladeira. O importante é que não seja na porta. As geladeiras antigas vinham aquele depósito de ovo na porta. Só que a porta a gente abre e fecha
constantemente, então altera a temperatura. Então o ideal é que ele seja armazenado em uma das prateleiras da geladeira, não na porta. Entendi. Hoje em dia a geladeira já vem com suporte que fica interno mesmo e não mais na porta como antigamente. Então já fica segurada essa parte. Outra observação é que muita gente lava o ovo antes de guardar. Só que quando a gente lava o ovo, a gente perde uma camada protetora que ele tem. E isso ele pode fazer com que bactérias que estejam na casca do ovo entrem no ovo. Entendi. Então o interessante é não lavar quando for guardar, e lavar somente quando a gente for utilizar, quebrar ele. Puxa. Presta bem atenção, cozinhar. você em casa, a doutora Daiane, nutricionista, está orientando você. Quando comprar o seu ovo, guarde do jeito que ele vem. Quando você for fazer o preparo, aí sim você pode limpar a casca do ovo, porque nesta casca vem uma película protetora e podem vir, se você tirar essa película, as bactérias que são manipuladas no ovo, podem penetrar no ovo. Quando você for comer o ovo, ter contaminação. A principal bactéria que contamina o ovo é a salmonela. E a salmonela, por isso a gente contraindica comer o ovo cru. O pessoal fala de gemada, não que a gemada deixa forte, é afrodisíaco. Você sabe alguma coisa sobre o ovo ser afrodisíaco? Não tem nada? Não tem nada cientificamente comprovado, né? É uma tradição cultural. Mas a gemada é contraindicado porque come ovo cru. Vem cru, tudo que vem ovo cru é contraindicado. Antigamente os fisiculturistas usavam muito o ovo cru na batida, né? Mas é contraindicado também. Até porque o ovo cru, ele diminui a absorção de vitaminas do complexo B. Então, antigamente, há muito tempo que eles já não fazem essa utilização do ovo cru nas batidas, porque diminui muito a absorção das vitaminas do complexo B mesmo. E você, então, em casa, a doutora Daiane está dando observações importantes na compra do ovo, no armazenamento, como guardar o ovo. É aquela história que a gente coloca o ovo num copo com água para ver se ele está bem ou não. Você conhece essa história? Real mesmo? É real. Porque o ovo, ele vem com, dentro dele a gente tem uma camada de ar, né? Certo. Quanto mais velho ele for, maior essa camada de ar vai ficar. Então ele vai flutuar muito mais. Então o ovo bom, ele afunda. Ele afunda. O ovo ruim, ele O mais velho, ele flutua. Então não coma o ovo que flutua, tem que comer o ovo que afunda. Que afunda, no máximo, aquele que fica no meio do copo. Certo. E você tem uma historinha que contam também que a casca do ovo você pode bater no liquidificador, botar para secar, fazer um pozinho. A quantidade de cálcio pode usar como farelo na comida. É real isso também, Daiane? Pode usar também, só que esse cálcio ele não é muito bem absorvido pelo nosso organismo. Perfeito. Mas é uma forma de acrescentar. Alguma coisa se absorve, não 100%. Mas pode estar acrescentando sim, principalmente na criança. Do ovo se aproveita tudo. Tudo. Poxa vida, então nós estamos aqui comentando com a doutora Daiane um bloco inteiro para você sobre ovos, essa maravilha, esse alimento tão completo que veio lá do Papai do Céu. Eu não sei que nasceu primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha, mas o importante é que temos ovos. Ovo é barato ainda, não é? Tá encarecendo, né? Tá encarecendo. E o legal é falar que ele é um dos alimentos mais completos que você falou. Ele só perde de composição química mesmo pro leite materno. Olha aí. Que é o mais completo alimento que a gente tem. Leite materno em primeiro lugar, em segundo lugar ovos. Então, como a gente não pode mais ter leite materno, a gente já está grandinho, vamos comer ovos então, você em casa. Nós vamos voltar daqui a pouco com a doutora Daiane Barros, falando sobre alimentação. Esse primeiro bloco foi muito legal, muito gostoso. A gente volta daqui a pouco, Dr. Cleiton Alencar, saúde e bem-estar. Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo K. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso produto, das nossas coleções. Nós temos aqui a nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto
né? Tal mãe, tal filha. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja, nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Bem-vindo, estamos voltando, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar, neste domingo. Uma boa tarde para você aí, logo após o almoço, vendo o nosso programa, falando de comida, né? Domingo que vem você pode fazer um omelete, né? Ovo você pode comer de várias maneiras. Então, neste nosso novo bloco, nós vamos comentar com a doutora Daiane Barros, nutricionista, sempre lembrando, tem uma comida aqui no Pará que eu amo muito. A gente falou no outro bloco sobre ovo com tapioca, né? Eu queria que nós fizéssemos um embate politicamente correto do pão, que não é brasileiro, né? É de origem chinesa, italiana, etc e tal, com a tapioca. Você fizesse um comparativo nutricional, o que é melhor, o que é pior, os dois são bons, os dois são ruins. O que você acha do pão em comparativo com a tapioca, doutora Daiane Barros? Certo. Bom, a gente tem vários tipos de pães, né? Pão de farinha branca, pão com farinha de milho, enfim, pão integral. E a tapioca derivada da mandioca, né? 100% da mandioca. Os dois são fontes de carboidrato, basicamente. E fibras, o pão tem um pouco mais do que a tapioca, mas na tapioca a gente pode incrementar ela e adicionar essas fibras à parte na hora de fazer, né? A grande diferença de um e de outro, além do seu produto base, né, é a presença e a ausência do glúten, né? O pão a gente tem o glúten, que é uma proteína, e na tapioca a gente não tem. Por essa presença do glúten, a gente tem uma absorção muito melhor da tapioca, né? Uma sensação menos pesada dessa digestão, a digestão é mais facilitada. Então muita gente sente essa dificuldade de digestão quando ingere o pão, e quando substitui para a tapioca se sente muito mais leve, o que traz um benefício muito grande para a gente, né? Tudo que o nosso organismo faz um trabalho muito grande para digerir, para absorver, pode acarretar mal-estar, empachamento, né? Flatulências, até uma dificuldade mesmo de absorção desses nutrientes. Então, os dois são fontes de carboidrato, vão te dar energia, mas depende muito da pessoa, dela ter ou não essa resistência maior ao glúten ou não, da opção de cada um, né? O pão, assim, vamos falar do pão careca de todo dia, né? Aquele pãozinho que leva óleo para ser feito, leva ovos, leva farinha de trigo, leva um pouco de sal, um bromato, fermento biológico que se põe para dar aquela... Então, tem outros componentes. Tem muito mais ingredientes do que uma tapioquinha. Mais ingredientes do que uma tapioquinha. Tapioquinha você rapidinho faz, etc e tal. É verdade que a tapioca dá um nível glicêmico mais estável, com menos insulina do que o pão? Aí depende muito. Se ela for feita da forma simples, né, só com a goma de tapioca mesmo, ela é um carboidrato simples, né? Então ela tem um índice glicêmico um pouco elevado, né? Assim como a farinha de trigo também fornece esse índice glicêmico um pouco elevado. Então a gente tem que combinar outros ingredientes a ela para tornar esse nível glicêmico moderado e não ter esse pico de insulina também que a gente tem com o pão. Sempre que a gente tem um pico de insulina, a gente tem um acúmulo de gordura bem maior. A gente está falando da insulina, gente, porque a gente sabe que a insulina, que é aquele hormôniozinho produzido pelo pâncreas, que faz baixar a glicose. Se você comer um tipo de glicose que aumenta muito a insulina ela aumenta o depósito de gordura localizada, principalmente no abdômen e intraabdominal, periférica e intraabdominal. Então, a gente tem que optar pelos carboidratos, pelos açúcares, que dá menos insulina. Esses carboidratos, eles engordam menos, vamos dizer assim, são carboidratos melhores. E a gente está falando, assim, de coisas para se alimentar no dia a dia. Quem é que não gosta de um pãozinho bem quentinho, etc e tal? Mas eu estou abandonando o pão há alguns anos e eu adoro a tapioca, eu sou um defensor da tapioca. Eu já tive até uma discussão via blog
com uma blogueira que defende o pão, ela é uma fisiculturista famosa em São Paulo, e eu brigo muito pela tapioca, acho que é porque eu sou bairrista, eu não sou paraense, mas moro aqui há 30 e poucos anos, já sou meio paraense, então eu defendo muito a tapioca. Eu queria até que, eu acho que a tapioca é um alimento pouco valorizado a nível de Brasil, né? O índio comia tapioca, acho que come ainda, e é um alimento, na minha visão, simples, fácil de preparo e muito perfeito. Só falta realmente fibra e um pouco de proteína. Mas se você botar o ovo, já dá uma melhorada. Botar ovo, botar chia, semente de chia ou a farinha de linhaça também. Vai mudar um pouco o gosto, mas eu acho delicioso. E é só as pessoas irem experimentando aos poucos e ver qual que melhor se adapta. A gente podia fazer um livro sobre tapioca. Tem muitas opções. Vamos fazer, a gente arruma um financiamento e faz um livro. Olha lá, o próximo livro do Dr. Cleiton está saindo Minhas Bananas e Outras Dinamite, um livro de poesia, está quase pronto. O Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar vai ser publicado agora em agosto, se Deus quiser também. E vamos fazer um livro agora, é uma nova ideia, o nosso próximo projeto vai ser sobre tapioca. Você aceita? Claro. Olha, então vocês estão vendo aqui o Dr. Cleiton convidando a doutora Daiane Barros para escrever um livro sobre tapioca. Eu acho que não deve existir ainda não, mas nós vamos fazer esse livro. Eu queria que você comentasse com o nosso telespectador, está muito em voga, todo mundo falando sobre alergia alimentar. Não, doutor, porque eu não posso tomar leite, eu tenho alergia ao leite. Não, doutor, porque eu tenho intolerância ao glúten. O que é alergia, intolerância? O que está acontecendo? Muita gente falando isso no dia a dia, Daiane. A gente tem, em relação ao leite, a gente tem a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite de vaca. São coisas diferentes. São coisas intolerância diferentes. À lactose. Tá. Intolerância à lactose, geralmente ela dá em adultos e idosos. Certo. Ela se dá pela redução ou ausência de uma enzima que a gente tem no intestino, que é a lactase, que digere o açúcar próprio do leite, que é a lactose. Você já nasce com isso ou você pode desenvolver com o passar? Você pode desenvolver com o passar do tempo. A intolerância você pode desenvolver com o passar do tempo. Certo. A alergia geralmente se dá em crianças recém-nascidos e crianças até uns 5 anos de idade, na primeira infância. Perfeito. A alergia é uma resposta do sistema imune que libera substâncias anticorpos que reagem à proteína do leite. Então, ela pode dar reações tanto gastrointestinais como diarreia, flatulência, né, os gases, distensão, dá sintomas também na pele, manchas, coceira, descamação na pele e até sintomas respiratórios. Isso né? É alergia? Isso é alergia à proteína do leite de vaca. Prestem bem atenção, a doutora Daiane está explicando a diferença da intolerância à lactose, a alergia à proteína do leite. São coisas diferentes, prestem atenção. A alergia à proteína do leite de vaca se dá mais na infância, recém-nascido até uns 5 anos de idade. E os sintomas são muito mais característicos, muito mais fáceis de observar, porque não é só o gastrointestinal, lesões na pele, dificuldade para respirar. É mais sistêmico. Isso, aquele chiado que dá também na hora de respirar. Então isso é a alergia. E a intolerância à lactose são mais sintomas gastrointestinais, diarreia e flatulência, desconforto e distensão abdominal. E a gente tem tratamentos diferentes para alergia e para intolerância. Na alergia, como é uma alergia à proteína do leite de vaca, é preciso excluir realmente tudo que tenha o leite de vaca. Queijo, tudo? Queijo, tudo. Bolo, qualquer coisa que tenha um traço de leite, biscoito, qualquer coisa. Como ele pode dar no recém-nascido, que está em aleitamento materno exclusivo, é importante que ele continue esse aleitamento, porém a dieta passa para a mãe. A mãe é que vai ter que excluir todos esses alimentos, porque senão o bebê também senão passa para o leite materno. Tudo que a mãe consome reflete no leite materno. Então, se ela consome leite, queijos, derivados, vai passar a proteína para o leite da mãe e o bebê vai ter os sintomas. Então, tem que excluir tudo da mãe para poder continuar o aleitamento materno, que é importantíssimo, até os 6 meses de idade. E quando ele sai do aleitamento materno, a dieta que era da mãe passa para o bebê, tirando todos os traços de leite que possa ter na alimentação dele. É bem restrito, né? É complicado, mas é fácil de se adaptar, né? Tem que se adaptar. Não quer dizer que ele nunca mais vá conseguir comer alguma coisa que tenha proteína do leite, né? Com o passar do tempo, vai sendo reintroduzida aos poucos e de forma gradativa essa proteína, né, aos pouquinhos, e vendo a tolerância da criança. Já a intolerância à lactose, ela se dá mais em adultos ou idosos, pela diminuição dessa enzima na pessoa, né, a enzima que vai digerir.
Então, a gente tem, dependendo do grau dessa intolerância, os leites sem lactose no mercado, os produtos fermentados como queijo e iogurte geralmente são um pouco melhor tolerados nesses pacientes. Certo. E tem as enzimas farmacêuticas, né? Os produtos que a gente compra na farmácia, a lactase em gotas ou em sachê ou até mesmo em comprimido, que pode ser dissolvido no próprio alimento ou ingerida depois de se comer, que aí vai fazer a função da nossa enzima que a gente teria, mas no momento estava em falta, né? Então é substituída ali. Geralmente ela se leva até o fim da vida porque a gente não consegue mais produzir essa enzima, né, em quantidade suficiente, então vai ter sempre que fazer essa reposição da enzima em forma de sachê, comprimido ou gotas. E o que você diz sobre a moda que diz não tome leite? Leite, leite, leite. É por causa da intolerância à lactose? É isso que está acontecendo? Muita gente fala, não, evite tomar leite, o leite engorda. Por que isso contra o leite? Porque aumentou muito esse grupo de pessoas intolerantes à lactose. E como essa intolerância ela dá uma sensação de inchaço, né, um desconforto muito maior, uma retenção hídrica, ela também prejudica a nossa função intestinal. Nosso intestino ele é o cérebro do nosso trato digestório, então ele vai absorver tudo que a gente consome. Mas se ele não tiver em boas condições, tudo o que a gente consome de melhor, às vezes não é absorvido. Então, causa muitos efeitos no nosso organismo. Então, realmente, muita gente tira o leite e sente uma melhora em tudo. Porque, às vezes, tem um grau de intolerância baixo, que nunca fez um exame para diagnosticar, tira, sente que melhorou, sente que desinchou, aí pensa que foi emagrecimento realmente, e ficou essa correlação de leite, tirando leite, diminui peso, perde gordura, tudo isso. Daiane, é um prazer sempre falar contigo. Eu queria que você falasse para o nosso telespectador uma fórmula mágica. Qual é o bom café da manhã, um bom lanche da tarde, assim, passando bem rápido, um almoço, o que é legal para você se alimentar? Porque se fala tantas coisas, tantas dietas malucas que tem por aí, né? Dieta da lua, do sol, comer muita fruta depois das 18 horas, não comer fruta. Como é que é essa história? Eu queria que você comentasse para o nosso telespectador. Café da manhã saudável, qual é esse café da manhã? Isso, não existe uma fórmula mágica, né? Se existisse, não existiria obesidade, sobrepeso, por aí, né? Eu nem viveria, porque eu trabalho operando gordinhos. Exatamente. A gente sabe que a alimentação não é o único problema da obesidade, né? Ela é multifatorial. Isso. Mas uma alimentação saudável ela deve ser completa em todas as refeições, né? Café, almoço, lanche, jantar. Ela tem que ter os 3 componentes de carboidrato, proteína e lipídio. E a proporção deles? Para uma dieta, para quem não tem patologias, nem sobrepeso, nem obesidade, uma dieta saudável, geral, né? Ela é composta de 50 a 60% de carboidrato, perfeito, 20 a 25% de lipídio, e em média 15% de proteína. Mas isso para uma pessoa saudável, que pratica atividade física e tudo mais. Para quem deseja perder peso, aí a gente faz umas pequenas alterações nessas porcentagens até atingir o objetivo. Mas de forma geral é isso, porque os carboidratos em maior quantidade porque eles dão mais energia, a função dele é dar energia pra gente. O dia a dia, né? Exatamente. Ele é o principal alimento do cérebro, nosso cérebro trabalha com carboidrato, né, com glicose. Então, por isso essa é uma porcentagem um pouco maior, as pessoas se assustam, pensam, vai engordar, mas se tiver tudo equilibrado, não tem tanto esse balanço negativo. É o famoso equilíbrio alimentar. Você tem que ter uma dieta saudável. Exatamente. Eu queria te agradecer mais uma vez. É a segunda vez que você vem no nosso programa. Com certeza vão haver outras vezes, porque toda vez que você vem, sempre fica no ar umas questões, entendeu, sobre alimentação. Vão me mandar um monte de zap depois sempre tem novidade, pedindo que você volte. Querem que você volte. Na próxima palestra nossa com você, nós vamos falar sobre obesidade. Eu acho que é uma coisa boa para a gente comentar. Eu queria agradecer realmente vocês deixarem entrar na casa de vocês esse domingo à tarde para falar sobre alimentação, falando sobre ovos, sobre a tapioquinha paraense. Vamos escrever esse livro, eu vou amadurecer essa ideia, vou fazer um planejamento e vou depois mandar um convite para ti. Eu queria mandar um beijo para você em casa, fique com Deus, domingo que vem, não perca. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleito Alencar. Até mais!